Olá, amigos, tudo bem? Que bom, aqui também está tudo ótimo. Vamos então dar continuidade à nossa matéria de direito penal. Nós estamos trabalhando a teoria geral do delito, a teoria geral do crime, né? E nós estamos nos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Nós já vimos até o item número 11, né? E agora a gente vai então para o item número 12. O item número 12, senhores, ele é muito interessante porque nem sempre o candidato sabe como isso funciona na prova. E aí quando cai, ele só vai se dar conta quando tem que resolver a questão. Eu estou falando do chamado adiamento da prática do crime. Adiamento da prática do crime. A grande questão é a seguinte, pessoal. Se o indivíduo adiar a prática criminosa, pode ensejar que a desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Se eu dar a resposta para vocês, talvez ainda não vá adiantar muito de forma prática. Então é um tipo de situação que eu preciso expor aos senhores através de exemplos, certo? Aqui quer dizer o seguinte, ó, eu estou querendo dizer o seguinte, se o indivíduo ele já começou os atos de execução, tá aqui, certo? Ela inicia os atos de execução, já começou os atos. Mas essa pessoa continua com a intenção de cometer o crime. Só que depois. Obviamente o crime não se consuma. Tentativa desse crime ou desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E agora? Então eu vou responder para vocês. Tentativa? Não. Desistência voluntária e arrependimento eficaz? Sim, aqui. Como assim, professor? Eu não entendi. Pessoal, assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que o A seja um criminoso assassino. Assassino de aluguel. O seu modus operandi se dá, amigos, através de arma branca. Ou seja, ele costuma matar as pessoas a facadas. E ele é contratado para matar B. Num determinado dia, ele avista B. Avistou B, colocou um boné, um óculos, foi escondido na sua habilidade, certo? Na sua destreza,
desferiu a facada em B, ferindo B. Causando lesão em B. A, então, percebe que aquele não é mais o momento ideal para matar o B, porque pode ser, por exemplo, reconhecido. Então, ele decide abandonar o fato do jeito que está, para em outro momento matá-lo com arma de fogo, por exemplo. Isso, amigos, remonta claramente um ato de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. Por quê? Porque ele deu início à execução do homicídio. O homicídio não se consumou. E o mais importante vem agora. Ele tinha ainda o poder de consumar o crime. Mas pela sua vontade ele não quis mais. Ele queria depois. Depois se discute. O agora se percebe que foi voluntário. Então, amigos, quando aparecer adiamento da prática do crime, lembrem, admite a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Agora, mas e se na tua prova aparecer a chamada execução retomada? Execução retomada. Cara, o que será isso, execução retomada? Nesse caso, amigos, nós vamos ter, certo, o indivíduo dando continuidade a uma execução que não foi interrompida. Continuidade de uma execução que não foi interrompida, certo? Ou seja, o indivíduo, o agente ainda está preso aos atos anteriores. Nesse caso, amigos, aqui não se admite desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Professor, eu não entendi, como assim? Por exemplo, tu entendeu, né? Matador profissional, tinha que matar o indivíduo, deu uma facada, não foi feliz, abriu mão, saiu fora, esperou um outro momento para matá-lo. Nesse caso aqui, suponhamos que um indivíduo A decida matar B. O A conduz B até um local e o coloca em cárcere privado. Com o intuito de matá-lo. Todavia, recebe uma ligação. Nessa ligação é informado que nasceu seu filho. Decide ele, então, ir conhecer a criança, certo? Participar dos festejos, para depois voltar ao local do cárcere e matar B. Nesse caso, amigos, vejam, o ato de execução ele continua. E aí nós temos que falar, por enquanto, em tentativa de homicídio. E se depois houver a concretização, claro, o homicídio consumado. Mas aqui não vai ter desistência voluntária ou arrependimento eficaz, porque nós estamos falando daí de uma execução retomada. Certinho? Muito bem. Vencemos também, então, o item número 12. Vamos agora para o antepenúltimo.
Aqui, dessa vez, eu escrevi bastante aqui, né? Item número 13. O item número 13 versa sobre a comunicabilidade. Comunicabilidade. É impressionante como eu não consigo escrever reto aqui. Sempre ou eu escrevo para cima, ou eu escrevo para baixo, e é sempre assim que vai acontecendo. Pessoal, vamos imaginar aqui a seguinte cena, tá? Tício contrata Caio para matar Mévio. Tício contrata o Caio para matar o Mévio. Pois é. Se o Mévio morre, o Caio é o autor, porque executou a conduta típica de matar alguém, e o Tício é o partícipe, porque contribuiu para a prática do crime sem praticar ou matar alguém. Contratou. Certo? Tício contrata o Caio para matar o Mévio. Agora, suponhamos, certo, que o Mévio está amarrado. Está amarrado. E o Caio não quer mais matar. O Caio não quer mais matar. E não mata. Ou seja, o Caio aqui abriu mão disso, não quer saber. Não vou mais. O Tício ainda quer. A morte de Mévio. O Caio não quer mais. Havendo aqui, amigos, a desistência voluntária, nesse caso a desistência voluntária mesmo, né? Do Caio, como é que fica a situação do Tício? E agora, como é que fica a situação do Tício? A grande questão que eu pergunto aqui para vocês é a seguinte: será que essa característica de desistir voluntariamente aqui vai se comunicar ao Tício? Pois é, nós temos aqui, meus amigos, duas correntes. Então eu vou explicar aqui uma coisa, tá? Para uma prova discursiva, os senhores vão responder do jeito que eu estou explicando aqui. Para uma prova oral, vocês vão responder do jeito que eu estou explicando aqui. Para uma prova de múltipla escolha ou de certo e errado, vocês vão responder, certo? Conforme a conclusão que eu vou dar para os senhores. Primeira corrente, tá? Primeira corrente. Para essa primeira corrente, essa circunstância do Caio aqui, ela não pode se estender ao partícipe. Certo? Por quê? Porque, na verdade, essa intenção é um elemento interno de Caio.
Então não poderia vir aqui para Tício. Então, para essa corrente que vocês estão vendo, Tício responderia por tentativa de homicídio. E Caio incidiria ele. Opa! A desistência voluntária. Todavia, existe uma segunda corrente, e essa segunda corrente, amigos, entende que Tício e Caio incidiria para ambos incidiria a desistência voluntária. Por quê? Que é o mais importante agora, né? Por quê? Senhores, é porque para um partícipe responder criminalmente, é preciso que ocorra um crime do autor. Certo? Então não tem como o Tício responder por tentativa de homicídio se não tiver um autor que responda por homicídio também. Por exemplo, para eu ser condenado por homicídio por emprestar a arma, é porque alguém tem que ter matado alguém com essa arma ou tentado matar alguém com essa arma. Então é incabível para essa segunda corrente aqui que nós tenhamos tentativa de homicídio pro A e desistência voluntária pro B. Então, nesse caso, os dois seriam desistência voluntária. Cuidado em relação a isso. Tem como ter também, partindo de Tício? Tem. Tício teria que convencer Caio a não matar o Mévio. E aí, se os dois não matam, é desistência voluntária para os dois também. Ok? Aliás, numa prova objetiva, é exatamente esse o entendimento que os senhores têm que ter. Esse segundo entendimento aqui. Certinho? Foi aqui também. Penúltimo item, número 14. Tentativa qualificada. Alguém vai dizer assim, professor, nós temos um problema aqui. A gente já estudou a tentativa. Eu sei que já. Mas contudo, todavia, a gente já viu também dentro da desistência voluntária e do arrependimento eficaz que elas também podem ser chamadas como tentativa abandonada, não é? Toda vez que vocês enxergarem em prova a expressão tentativa abandonada, vocês estão sabendo que nós estamos falando de desistência voluntária e arrependimento eficaz. E não necessariamente vamos estar falando de tentativa. Aqui é a mesma coisa. O nome é tentativa qualificada, mas isso não quer dizer que nós estamos falando de uma tentativa. Pode parecer estranho agora, mas vai ficar fácil. A tentativa qualificada, amigos, ela é sempre um crime consumado. Um crime consumado. Um crime consumado fruto
da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Logo, eu não preciso dizer para vocês que esse crime consumado, ele é menos brando, né? Desculpem, que horror. Ele, obviamente, é mais brando. Certo? Lembrem aquele exemplo. O indivíduo deu um tiro, disse, tu vai ficar vivo, tchau pra ti. Não responde por homicídio, não responde por tentativa de homicídio, responde por lesão corporal, o que é muito menos grave que homicídio. Ok? Então, é isso que nós vamos ter toda vez que isso acontecer, a tentativa qualificada. É o que sobra na forma criminosa. Exemplo. A quer matar B. Efetua um disparo na direção de B. Erra o disparo. Desiste de dar o segundo. Se desiste de dar o segundo, meus amigos, nós temos aqui a desistência voluntária. Então, se é desistência voluntária, a gente sabe que não haverá aqui tentativa de homicídio. Seria uma tentativa branca, né? Mas esse indivíduo, ele desiste de dar o segundo. Então, nós temos desistência voluntária. Diz o artigo 15 que quando houver desistência voluntária, o agente responde pelos atos já praticados. Nesse caso, senhores, o crime que nós vamos ter é o crime do artigo 15 da Lei 10.826 de 2003. Essa lei vocês conhecem, é o Estatuto do Desarmamento, e o crime do artigo 15 é o crime de disparo de arma de fogo. Está ali. Disparo de arma de fogo. Se deram conta? Disparo de arma de fogo consumado, menos brando. É mais brando, aliás. Um outro exemplo. Para afirmar isso bem. Tício decide subtrair objetos da casa de Caio. Tício decide subtrair objetos da casa de Caio. Tício, então, entra na casa e lá dentro ele desiste do furto. O que nós vamos ter aqui? Desistiu, nós temos desistência voluntária. Havendo desistência voluntária, não responderá por tentativa de furto, muito menos por furto consumado, mas responderá pelo crime consumado, fruto da desistência voluntária arrependimento eficaz. Ou seja, artigo 150 do Código Penal, que é
Aqui está, a violação de domicílio. Sobrou ele. E assim, fechou. Em alguns casos, inclusive, né, não haverá nem ao menos o instituto da tentativa qualificada. Lembram da empregada? Ministrou veneno na refeição da patroa. Patroa ingeriu o veneno. Arrependida, ela botou o antídoto no suco. Nada acontece. A empregada também não responde por nada. Muito bem. E agora, o último. Último instituto para encerrarmos o tema. Terrorismo. Senhores, eu não quero aqui fazer terrorismo e muito menos dar uma aula de lei do terrorismo. Mas eu quero fazer aqui a relação com os senhores da lei do terrorismo com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Lei 13.260 de 2016. E eu quero mostrar para vocês uma coisa nessa lei, certo? Quero mostrar algo para os senhores aqui e vocês vão entender o que é. Vamos pegar a lei. Aqui estamos com ela. Lei 13.260 de 2016. E nós vamos até o artigo 5º. Vejam que o artigo 5º ele diz realizar o quê? Atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Vejam que a regra sempre é punir a partir do quê? Na iter criminis. Punir a partir da execução. Mas quando se fala em terrorismo, se fala em preparação. O objetivo é desestimular o criminoso o mais rápido possível, pela gravidade da infração. Por isso fala realizar atos preparatórios, certo? Com base nisso, pessoal, vocês vão ver o artigo 10, que apenas se harmoniza com isso. Mesmo antes de iniciar a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º desta lei, ou seja, atos preparatórios, aplicam-se as disposições do artigo 15 do Código Penal. E aí, quando a gente vai para o artigo 15 do Código Penal, nós estamos diante da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, está aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir. No terrorismo não vai ser na execução, de prosseguir na preparação, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Certinho? Então, quando falou em terrorismo, a tentativa se dá a partir da preparação. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, a partir também dos atos preparatórios, desde que sejam crimes ligados a essa lei que os senhores estão vendo aqui. Certinho? Assim, meus caros, a gente vence aqui o número 15. E vencemos aqui também a desistência voluntária, o arrependimento eficaz. Estamos então na nossa caminhada de transição para trocar aqui o primeiro para o segundo. Mas isso é assunto para a próxima aula. Agora é a hora do cafezinho, do chazinho. Daqui uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu! Tchau, tchau!